E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, de volta. Já passou o ano. Então, eu acho, esse aqui é o nosso primeiro podcast depois da virada do ano. Então, E o primeiro podcast de 2024. E o assunto que está mais em alta, né? Que é a inteligência artificial, né? Não tem nada mais quente e mais sexy hoje para se falar, acho, que a inteligência artificial, né? E hoje eu tô contando com a ilustre presença do Lenk. Fala aí, Lenk. aí, valeu, Sebas. Tudo bem, galera? Sou o Lenk, sou desenvolvedor aqui na Thaler, gestor de fluxo e um entusiasta de inteligência artificial também, né? Não tem como não ser hoje em dia, né, Sebas? Acho que tá em alta aí, assunto do momento, empresas gigantescas estão crescendo por conta disso, então vamos falar sobre isso aí um pouquinho hoje. Com certeza. Acho que hoje, se você trabalha no mundo TI e não está sabendo o que está rolando no mundo da inteligência artificial, você está por fora. Você está realmente, no mínimo, você deve estar sabendo algumas coisas, né? Por exemplo, o ChatGPT. Hoje em dia, até meu tio está usando o ChatGPT. Então, todo mundo tá usando, né? Outro dia eu coloquei a minha mãe para usar o ChatGPT. Então, o pessoal as pessoas que não trabalham com TI já estão usando, né? Para fazer tarefas e coisas, automatizações, copies, né? E Textos e pior, várias coisas. e pior que tá tirando emprego de muita gente, né, Sebas? Acho que isso tá crescendo, tem muita informação rolando, muitos dados para surgindo a cada dia, então é até uma preocupação, isso acaba sendo aí de até quando nossos empregos vão durar, né? Então, acho que chega até a ser engraçado, mas isso se tornou muito acessível. Você deu um exemplo do ChatGPT, tem o Bard, enfim, entre outros, da Amazon também. Então isso se tornou muito mais acessível, né? Antigamente tinha que estudar bastante alguns algoritmos, heurísticas, redes neurais, e, enfim, para você conseguir utilizar isso, né? Então hoje está bem mais acessível e então isso é muito Sim. bom. Por outro lado, tem esses desafios aí, né? Aquele medo, né, de sempre, né? Chegou uma ferramenta nova que vai automatizar ou fazer, né, o mesmo trabalho, ou até melhor às vezes, né? É, do que algumas pessoas já fazem, né? E aí existe aquele medo, né? De, putz, será que eu vou perder o emprego, né? Por exemplo, aí tem várias inteligências artificiais hoje, dentro, né, delas, o ChatGPT, por exemplo, né? Utiliza da OpenAI, que escreve código. Mas não quer dizer que automaticamente eu vou perder meu emprego como desenvolvedor de software, né? Ou como, por exemplo, pode estar ajudando a escrever, ajudar a coletar backlog de histórias, de, né, várias tarefas que poderiam estar sendo colocadas ali já como automatizadas, mas não quer dizer que a gente está perdendo emprego, né? Talvez, acho que a gente está ganhando novos. Eu acho que eu vejo pelo lado mais otimista de eu acho que a gente está ganhando novas capabilities, digamos assim, novas capacidades, né? Novas habilidades, né? Então, hoje, por exemplo, às vezes eu posso fazer coisas que eu fazia antes já, só que um pouco mais rápido. Só que são coisas que às vezes era meio mecânico, eram algumas coisas que eu não sei se eu precisava tanta dedicação para fazer aquilo, né? Talvez ali não era onde estava o meu, sabe, naquele trabalho que eu tinha que fazer, talvez às vezes não era onde colocava a minha qualidade, a minha habilidade maior, né? Então, acho que hoje tem surgido várias oportunidades utilizando a inteligência artificial e estão surgindo cada vez mais, né? Tanto é que agora o OpenAI tem aquele marketing, tem aquela store, né, de chats. E então o pessoal vai poder criar seus próprios assistentes e disponibilizar isso para outras pessoas, né? Então isso é bem interessante, né? Show. Então acho que, cara, eu acho que assim, eu tenho uma visão, acho que existe uma responsabilidade social ali de como que lidar com essa questão de perder empregos e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem o trabalho de transformar, né? Como é que vai transformar isso agora, né? Aquela pessoa que fazia sempre aquilo lá e só trabalhava naquilo, como é que ela vai usar agora a inteligência artificial para fazer outras coisas, né? Então, eu acho que a gente pode
pode falar um pouco das nossas experiências, né? Acho que a gente tem tido umas experiências muito interessantes, né, Link? O que que tu acha? Legal. Sim. Recentemente a gente participou até de um projeto aí, um desafio bem interessante, em que surgiram alguns dilemas, acho que trouxe essa discussão de IA mais do que nunca para dentro da Thaler, e acho que esse é o principal objetivo hoje do nosso ThalerCast, compartilhar com vocês aí essa experiência que a gente teve. Cara, para mim, pessoalmente, eu acho que foi um desafio. Primeiro, esses conceitos diferentes surgindo aí, né? Falando principalmente sobre NPC, chatbot, enfim, como funciona essa consulta, recuperação de informação, como isso se junta tudo e parece ser magicamente uma resposta que faz sentido para o contexto, né? Então, chegou na nossa mesa, vamos dizer assim, um projeto bem desafiador nesse sentido, em que tinha alguns desafios, né? E o primeiro deles era isso, assim, como não se tornar a resposta, a conversa, como tornar essa conversa de maneira fluida, né? Não robotizada. É, É muito pois é. comum, né, ver hoje, mesmo no próprio ChatGPT, outras alternativas, respostas mecanizadas, né, e não de maneira que seja de fato uma pessoa, uma personalidade, né? Então a gente até teve um dilema, se isso é um chatbot, é um NPC, é um NPC inteligente, é uma pessoa, é uma entidade, a gente teve até essa dificuldade de como chamar, né? Como seria essa pessoa, Pois não sei. é. Porque, tipo, a gente entra no ChatGPT e coloca, assim, alguma pergunta, né? É, mas quando você tá tendo uma conversa, muitas vezes não tem uma pergunta necessariamente. Tem um fluxo de conversas onde a pessoa do outro lado, né, faz instigações ou faz piadas, né, ou te faz rir, né, ou te faz gerar algumas emoções, né, ou te instiga para ir para um lado, né, para puxar a conversa para um assunto específico, né? Então, às vezes você tem tanto a pessoa que está a pessoa humana, né, do outro lado liderando, né, a conversa, certo? Mas às vezes quando a gente consegue se identificar, acho, ou se identificar não, mas a gente consegue, tipo, se sentir que a gente está realmente falando com alguma entidade do outro lado, um pouco mais consciente, que ela também está, né, liderando ali a conversa, né? Ela está, tipo, puxando a gente para um lado, né, para o outro, para um Uhum, assunto específico e tudo mais. sim. E então acho que tem essa questão de ter um fluxo de conversa que a gente consegue olhar e falar assim, caramba, parece que eu tô falando com alguém, né? Tipo, não é um robô de tipo, quanto é 50 mais 30? Né? Tipo, não. Uhum. Ou qual foi né, aquelas coisas de tipo, fale com seu AI, né? Aí você bota pra alguém e a pessoa fala assim, hoje tá chovendo? Né? Ou tipo, qual é a altura da Torre Eiffel, né? Tipo, cara, são perguntas, né, que você faria tipo para uma Wikipedia, não sei, ou pro Google. Exato, Mas quando você tá tendo uma conversa, é muito diferente, né? total. E até trazendo o gancho que tu falou no começo, né? É, reunir essas informações hoje em dia é uma capability, você falou, né? Uma capacidade muito legal que essas ferramentas trazem. Então, hoje você consegue, num chat, descobrir quando foi a Revolução Francesa e também perguntar qual é a tendência da moda lá de Paris, por exemplo. E ele vai saber responder de maneira muito rápida e fácil. Agora, um personagem em que conheça um segmento e eu conversando com aquela entidade, ela me traga para esse consenso e limite-se, né? Acho que esse podemos dizer até como segundo desafio, que não sei se é a melhor palavra, né? Mas limitar-se, entre aspas, aqui ao conhecimento da área, acho que foi um grande desafio também, né? Por exemplo, né? Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Então, se a gente for conversar sobre um esporte, talvez o Sebas, que gosta, sei lá, de golfe, ele vai tentar falar de golfe, mas o meu assunto, eu vou falar, legal, parece com futebol. Então, quando você acerta a bolinha, quer dizer a mesma coisa que eu chutar a bola no futebol. Então, eu vou tentar trazer para o meu contexto, né? E acho que esse foi um desafio que a gente teve que enfrentar também, de como a gente limita-se, né? E tenta direcionar a conversa da pessoa, não para aquilo que o usuário ali, né? A pessoa
humana que está conversando tá falando, mas sim para o assunto que a entidade, que o NPC ali tá querendo trazer e ensinar, né? E tem conhecimento. É. Um outro desafio que eu acho que foi bem interessante foi essa necessidade de trazer, daí, conjunto com tudo isso, um acervo, um conhecimento ali, né? A gente tinha uma base de conhecimento que precisava incluir, que não era uma coisa que está disponível assim na internet, não era uma pergunta aberta ali que o modelo, depois a gente vai falar sobre modelos, né? Estava acessando, era uma coisa muito específica, né? Então, isso acho que também trouxe desafios e barreiras que a gente precisou Sim. enfrentar, alinhando com tudo que a gente já falou, né? Não sei Porque como é que como é foi. que a gente consegue, como é que a gente consegue fazer com que uma, eu tenha uma conversa com uma inteligência artificial que ela tem uma personalidade, tem características, tem preferências, né? Tem limite de conhecimento, ou seja, ela não sabe sobre aquilo ou não quer falar sobre aquilo, né? Tipo, por exemplo, né, o resultado que a gente teve agora, né? Essa inteligência artificial, ela não... se você falar assim, vamos falar sobre cirurgia do coração, não vai falar sobre isso, vai falar sobre coisas que a gente quer que ele fale, né? Mas não pode simplesmente falar assim, eu não tenho conhecimento suficiente sobre esse assunto, né? Não vai ser assim, vai ser uma coisa assim, pô, cara, esse assunto não é muito legal pra gente conversar agora, eu gosto mais coisas, tipo, mais coisas de arte, ou coisas mais de emoção, ou mais coisas disso, eu tenho algumas preferências, né? Então tem que ter a personalidade, as características, né? Todos esses atributos são muito importantes para a gente colocar e direcionar ao AI para que seja o mais parecido com uma pessoa mesmo, né? E é bem difícil fazer isso, Legal. porque o AI, muitas vezes, se você não restringir, se você não lapidar certinho, né? Digamos assim, o que termina acontecendo é que às vezes vai te dar aquelas respostas super verbosas, né? De tipo, por exemplo, qual é a altura, né, da Torre Eiffel, vamos supor. E aí vai falar assim, a Torre Eiffel foi criada em não sei quanto tempo e tal, foi é tipo ele meio que parece que ele pegou um pedaço do Wikipedia e tipo simplesmente copiou e colou e é um super extenso, né? Uhum. Agora, às vezes você só gostaria de alguma coisa e uma resposta mais tipo assim, claro, que massa, nossa, que bom que você gosta de Torre Eiffel. Sabia que eu gosto de de outras também, de Torres, outras, de construções. outras torres. E sabia que a torre não é, sabe, te conta uma curiosidade, né? Obviamente vai responder tua pergunta, mas já tá, tipo, puxando um outro assunto. É como se você estivesse falando com uma pessoa mesmo. Isso é bem difícil de fazer, Uhum, né? uhum, Tem quase um carisma ali, e também tem uma linguagem, né? Tem uma maneira de reagir à tua pergunta sim. ou à coisa que você está falando, né? Tipo, ela pode se surpreender, ela pode ficar chateada, né? Ela pode ficar meio confusa, né? Esse tipo de coisa que você gostaria que você percebe, né? Tipo, no resto das pessoas. Sim, uma pessoa humana, vamos supor, né? Então podemos dizer que esses Exato. foram os três principais desafios, eu acho, né? Se não sei se você concorda. Primeiro, se Sim, é um chatbot, ou se é uma pessoa, se tem um NPC, enfim, isso foi um desafio conceitual. O segundo foi como a gente limita esse conhecimento para trazer a conversa para aquilo que a área domina, para aquilo que a entidade domina. Então, outro desafio. E terceiro, essa necessidade de consulta a um acervo, a uma base de conhecimento isso. específica, né? Eu acho que tem a questão que teve um desafio bem grande, que é como ter um fluxo de conversa, né, de diálogo que seja esperado, né, pela gente. Porque o que acontece? Às vezes o AI vai por uns caminhos que a gente não quer que ele vá, né? Não só em conhecimento, mas em linha, digamos assim, fluxo, né? De como é que qual que é a linha da conversa, né? A gente às vezes não quer que termine simplesmente com, o que que você gostaria de fazer hoje, né? Não, a gente gostaria que ele tivesse algum tipo de objetivo, às vezes, né? Esse AI, né? Principalmente quando é um assistente, né? Ou alguma coisa assim que tem uma personalidade, que tem todo um contexto. A gente queria que, por exemplo, ele levasse no final para uma conversão, que seria uma conversão, seria um link para
para algum produto, né? Ou Uhum. para alguma arte ou para alguma coisa que a gente gostaria que a pessoa clicasse e fosse para o site, né? Então, de alguma maneira, não pode ficar tão aberto, né? A questão não só de conhecimento, mas a questão de como fluir essa conversa, né? Quais são os Uhum. objetivos que a Boa. gente quer, mas sem ser de uma Interessante. maneira determinística, né? Que é bem difícil. Isso é, exatamente, porque, enfim, a gente vai falar das técnicas daqui a pouco, mas acho que é interessante ter trazido isso, porque é muito fácil de você colocar isso num prompt e falar, viu, qualquer pergunta que aconteça, direcione para o carrinho de compra ou para esse produto aqui. E o desafio não era bem esse, era construir um fluxo e lá no final ou no meio entender que, puxa, a pessoa tem interesse em Torre Eiffel, então a pessoa provavelmente gosta de torres, então talvez seja faça sentido indicar este produto aqui. Qual que foi a primeira coisa que tu puxou lá para entender como esse fluxo funcionava e como foi a tua experiência em extrair isso? Como deveria se comportar, como a entidade deveria se comportar para tentar traçar essa personalidade, né? Conta aí pra Sim. gente. Então, bom, eu tenho falado bastante sobre Event Storming e eu tenho aplicado bastante essa técnica. E para quem não conhece, o Event Storming a gente tem um podcast aqui sobre esse assunto, sobre Event Storming, sobre DDD. E eu pensei, pô, a gente poderia utilizar o Event Storming junto com o cliente, para a gente entender como é que eles imaginam esse fluxo de diálogo, né? Quais são as coisas que gostariam que aconteçam, né? Só que, obviamente, quando a gente está falando de um fluxo, algumas coisas têm que ter uma ordem lógica, né? Tem que ter uma ordem lógica ali. Tipo, por exemplo, quando a pessoa responder sobre como que ela se sente, se ela falar que ela gosta que ela se sente que ela está alegre, né? Ou tem demonstrar algum tipo de emoção, a gente poderia sugerir algum produto que esteja relacionado a essa emoção, né? E depois que a gente sugerir um produto, né, através de uma emoção, ou seja, a emoção é um trigger, né, para a gente sugerir, né, algum produto que esteja relacionado a essa emoção que a pessoa está sentindo no momento, né, esse sentimento que a pessoa tem no momento. Mas podem ser outras coisas, como, por exemplo, perguntas específicas daqueles produtos, né? Poderia perguntar diretamente qual que não sei, quais são os químicos que tem dentro desse produto, ou qual que é a origem, né? Qual que é o autor, né? Vamos supor uma arte, né? Qual que é o autor dessa arte, certo? Então, são perguntas específicas às vezes, né? E aí a gente precisa consultar esse acervo, né? Então a gente tem esses fluxos assim, né? Onde a gente tem gatilhos, né? A gente tem algumas regrinhas bem subjetivas. Esse eu acho que foi o desafio maior, Uhum. que é como trazer toda essa subjetividade, né, de como é que o nosso cliente espera que essa inteligência artificial respondesse e instigasse e falasse, né, como conversasse com a pessoa, né, com o humano, mas sem perder de vista os objetivos, né? Então, utilizando o Event Storm, a gente conseguiu fazer uns fluxos e a gente conseguiu entender no final qual eram os objetivos, né? Ou seja, qual que eram os outcomes finais, assim, beleza, a gente quer que ele, de alguma maneira, ele caia no final em uma página do produto, enfim. Será que foi esse o principal desafio desse Event Storming, Sebas? Transformar essa subjetividade e trazer para algo determinístico e objetivo? Com certeza. E o problema é que não, mesmo assim, não tinha como ser determinístico. Porque não tem um if ali falando assim, ó, Aham. se falar tal coisa, faz, tal, né? Mesmo assim, tem toda uma coisa não determinística ali, né? Tem todo um fluxo não determinístico, mas o importante era a gente visualizar e compreender qual que era o fluxo do diálogo que a gente queria. E aí a gente foi procurar e criar exemplos a partir disso, né? E esses exemplos serviram até que é um outro desafio de como é que você escreve, né, critérios, né, de aceite, digamos assim, dessas demandas, né? Como é que você escreve histórias, né, Boa. Como é que você faz isso, né? Eu acho que esse foi um desafio, né? Foi, com certeza, cara. Porque tanto no título da história, aqui no Natália, né, a gente fala bastante sobre invest, conceito de história, enfim. Então foi um desafio porque
Geralmente no Ventstorm a gente tem uma jornada completa, focada em objetivos determinísticos, né? Como o Sebas trouxe. Então, para mim foi um desafio isso também. O que seria uma demanda aceite? Como eu consigo, posso dizer que depois de testar, ela está concluída, né? Então, com certeza essa parte foi legal também. A gente colocou uns títulos bem interessantes, do tipo, precisa responder algo que faça sentido para minha área, sabe? Uma coisa bem abrangente. E depois a gente começou a tentar deixar mais determinístico, do tipo, se eu perguntar sobre tal assunto, que me direcione para uma conversa diferente, né? Falando sobre um assunto que não está direcionado à área. Por exemplo, vamos supor que estamos criando um NPC que é específico em futebol. Então, se eu perguntar sobre golfe, que a conversa seja direcionada para o futebol, né? Então, nesse sentido, assim. E aí eu acho que foi o primeiro desafio, assim, a primeira técnica que foi usada, assim, podemos chamar de técnica, pensar em como criar esse prompt, né? E, enfim, a gente pelo menos precisou estudar um pouquinho sobre isso, sobre esse mundo de engenharia de É, prompt, e é uma parada bem grande, né, na comunidade aí, se você que acompanha bastante e está bem presente nisso, esse mundo da engenharia de prompt é uma parada bem grande, né? E quais foram as com certeza. constatações que a gente teve daí com isso, entendendo que a engenharia de prompt é uma parada muito poderosa que resolve muito problema já na maioria aí desses chatbots NPCs que tem aí no mercado, né? Com certeza. Eu acho que é tipo, assim, é uma nova skill, né? Acho que é uma nova expertise que essa engenharia de prompting. Tem no LinkedIn, Então, inclusive, como engenheiros de prompt aí espalhados. deve ter certificação já por Deve aí. ter. Mas assim, eu sempre faço um paralelo uma relação ao como que as pessoas utilizam o Google, né? Acho que muitas pessoas ainda utilizam o Google de uma maneira muito mecânica, ou às vezes não sabem bem como utilizar, como fazer a query, né? Como é que eu faço, como é que eu falo com, o que que eu coloco ali, né? De conter, quais palavras eu utilizo, né? Isso faz muita diferença quando você está procurando alguma coisa, né? Então, como é que a gente escreve esses prompts, né? Para que o AI se comporte do jeito que a gente tá, para a gente ter aquele resultado que a gente quer, né? Então, o que a gente termina fazendo no começo, para a gente validar nossas hipóteses e tudo mais, é primeiro procurar pré-prompts, né? Existe essa técnica ali de pré-prompts, de você ter uns prompts que você envia sempre que a pessoa está interagindo com o AI, né? Então, você está sempre reforçando, né, para o AI sobre o que você quer, que gosta, qual o objetivo do AI, o que ele precisa fazer, quais são as informações disponíveis, né, e tudo mais. Então, a gente procurou uns templates, achamos alguns de roleplay, no caso foi justamente esse foi o objetivo do AI, né, de atuar como se fosse uma personagem, né, uma entidade ali com personalidade, com memórias, né? A gente teve que dar memória para ele. Então a gente teve que, porque o AI para ele parecer uma pessoa, ele de alguma maneira ele tem que ter uma história, né? Ele tem que ter um passado, né? O AI, se ele é uma pessoa, a pessoa não nasce na hora que tu fala oi, né? Ela tem um histórico ali, né? Então você precisa falar desse tipo de coisa, você precisa, né, escrever isso, descrever, né? Pro AI. E isso você faz no pré-prompt, né? E nesse pré-prompt você vai falar, tipo, por exemplo, qual a idade, você vai falar qual que são as características principais, qual o estado né, da AI naquele momento, tipo, onde ele tá, o que ele tá fazendo, né? Sim. Ele tá no limbo, né? Onde que ele tá? É, além de informações determinísticas, assim como uma pessoa, por exemplo, em que ano você nasceu, qual a sua altura, são informações determinísticas que a gente sabe na vida do ser humano. Legal. Mas tem coisas que se constroem, né? Por exemplo, perguntas filosóficas, né? Não tem uma resposta muitas vezes determinística. O porquê você age da maneira que você age.
Isso são respostas que eu não posso, não é uma coisa determinada, assim, eu sou assim porque tal coisa aconteceu em tal ano, então, enfim, né, trazendo de novo um exemplo. Link, por que que você usa óculos? Então, é porque no dia 2002 entrou uma areia no meu olho. Não, isso não aconteceu. Eu não sei por que eu uso óculos. Eu nasci assim e isso foi se desenvolvendo, então eu uso óculos. E é um comportamento que eu tenho agora e acabo usando óculos como uma ferramenta e preciso enxergar melhor. Então, não é uma resposta que eu consigo determinar ali, né? Não sei se eu me fiz entender, mas essa roleplay, essa atuação do personagem, a gente até utilizou exemplos de diálogo, de conversa, de histórico, né? Para enriquecer esse histórico de conversa da entidade ali. E isso mostrou resultados muito legais, assim, nas respostas, né? Nesse primeiro momento, assim, Sim, determinando essa roleplay vamos pôr um resumo, né? Que seriam essas informações de quem é, qual é o nome, ano de nascimento, onde está e tal, e coisas subjetivas, de maneira, exemplos de diálogo, coisas que a entidade acreditava, enfim. E os resultados foram bem legais, né, Sebas? Eu acho que desde o primeiro momento a gente teve respostas sim. bem massa. Sim, inclusive a gente teve situações que a gente se surpreendeu, assim, de dar risada, todo mundo dá risada e fala assim, meu, da onde que, como é que ele, né, como é que ele pensou nisso, né, da onde que ele tirou Sim. isso? E o pior é que fazia muito sentido pelas características que a gente trouxe. Então, coisas que a gente falou, tipo, por exemplo, precisava ser uma pessoa super, tipo, né, o roleplay ali, né, o character ali, né, ele precisava ser uma pessoa que estava em constante deleite, né, que é uma pessoa aí radiante, que tá de bom humor, né, e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela é meio, como pode dizer, meio agressiva às vezes, né, então Uhum. tem que ter um pouco, não pode ser uma coisa muito polite, tipo uma pessoa muito, um É. AI muito agradável demais, entendeu? Aham. Porque Eu senão, vou. aí realmente, tipo assim, é uma máquina mesmo, né? Mas se tem uma pitadinha, entendeu? Às vezes, de um pouquinho de sarcasmo ou alguma coisinha de botar um pouquinho de comédia ali no meio, né? De uma piadinha ou outra, sabe? Umas coisinhas assim. Isso faz com que se torne mais real, né? A conversa. Sim. Comigo aconteceu, eu moro no Paraná. Então, uma das características aqui que a gente colocou pro personagem era que ele fosse bem inclusivo. Então, que ele respondesse conforme a pessoa perguntava. Então, colocamos isso com exemplo de diálogos e com a própria roleplay, né? Então, se alguém perguntasse em inglês, por exemplo, respondia em inglês. Perguntasse em espanhol, respondia em espanhol. E além de idiomas, próprias figuras de linguagem, né? Então, no meu caso, eu falei lá, por exemplo, opa, piá. E piá é uma coisa bem aqui do sul, né? E o bot respondeu, né? Opa, eu vi que você é do sul, então o que você acha de a gente falar sobre o meu assunto específico aqui e tal? E aí eu elogiei ele e falei, cara, você é bem baguá, que é um elogio adjetivo também aqui do sul, né? E ele falou, nossa, bah, que bom que tu achou, e já chamou de tu ao invés de você, sabe? Então, isso assim, foi bem legal e bem engraçado ao mesmo tempo, É. porque é interessante como criou-se um personagem de fato, né? E não simplesmente, como você falou, uma resposta mecânica ali, né? Bem legal. Se torna bem mais dinâmico, né? Mais generativo ali, né? Tipo, ela vai, tipo, mudando, a conversa ela realmente vai mudando à medida as perguntas, as respostas não são sempre iguais, né? Então isso é bem legal. Outra coisa que a gente teve que fazer é pensar nos greetings, né? Exemplos de como é que fala oi, né? Como que se apresenta, né? Então a gente teve que pensar em exemplos, né? E aí a gente contou muito com a ajuda do nosso cliente, né? Para pensar em todos os exemplos, em todas essas características. Isso foi crucial para a gente. Sem o cliente a gente não teria conseguido chegar talvez nesse resultado, porque foi muito, foi muito bem compilado, bem sintetizado, assim, o que é essa personagem, qual que é as Uhum. características, os atributos, né, onde ela tá, qual que é o seu estado, né, quais são algumas palavras, né, palavras-chave, qual que são os campos de interesse, enfim, são todas as coisas que a gente teve que elaborar, e os exemplos, né, que é um trabalho arduoso, porque
você tem que imaginar, né, possíveis conversas que podem acontecer, né? Então, a pessoa pode falar desde que nem você falou de futebol, né? Obviamente, a gente fez para que ele não, né, pulasse de assunto, falar, vamos falar sobre aquele assunto que eu gosto mais, né? Mas ao mesmo tempo, né, a gente conseguiu fazer com que pareça uma coisa que não é copiada e colada exatamente de um exemplo, Uhum, né? Mas que adaptasse, né, e tudo mais. Então acho que foi essa parte do pre-prompt ali que tu comentou e tudo mais, acho que foi uma descoberta muito interessante, que só com isso a gente já conseguiu ter resultados muito interessantes. uhum, E aí uhum, depois veio o próximo passo, né, que foi a questão do acervo, né, de conhecimento, né, de utilizar esse acervo de conhecimento, não só em maneira de pesquisa, de tipo, só quando a pessoa pergunta alguma coisa relacionada àquele acervo de conhecimento, né, que uhum, vai responder, mas utilizar no meio da conversa. Então, por exemplo, se eu falar assim, oi, eu sou o Sebas do Uruguai. Aí fala assim, que legal, eu gosto muito do Uruguai, inclusive eu gosto muito de artes ou muito de produtos, né, perto ali do Uruguai, tipo da Argentina. Você conhece o artista tal, tal, tal da Argentina? Então, tá vendo? uhum. Tipo, ele puxa um assunto ali relacionado ao que você tá falando e tudo mais. Então não é bem uma coisa de tipo, quais são os produtos, artes ou itens que estão na Argentina, né? Tipo, não foi específico, entendeu? Então, tipo, isso É, foi uma coisa bem difícil. foi. Porque é uma cadeia, a conversa ela acaba formando uma cadeia, né? E não é simplesmente uma pergunta e uma resposta. A gente, até assim, vendo alguns exemplos e estudando um pouquinho mais, é bem comum, assim, exemplos, tutoriais ou até NPCs mesmo que funcionam já desse tipo, que dão respostas bem determinísticas, padrão. Então, é, é bem completo nesse sentido. Então, eu conseguiria trazer um acervo específico. Por exemplo, se a gente perguntasse sobre determinado produto, ele poderia, tá aqui, né? O produto sobre tal categoria? Então, tá bom, tá aqui uma lista. Mas a ideia não é essa, é simplesmente, como você falou, fazer essa relação, né? Então, opa, você falou de algo que parece o meu produto ou tem uma similaridade, acho que essa é uma palavra legal, inclusive, da gente falar. Então, acho que eu consigo trazer uma resposta que faça sentido para isso, né? E acho que uma das ferramentas que Sim. ajudou bastante a gente, ou até o conceito, né, de entender a ideia de cadeia, né, sebas de chain e tudo, acho que o LangChain aí O foi LangChain, né? foi um Ajudou braço direito bastante, para a né? gente aí, né? Com certeza. A gente poderia ter feito diretamente, diretamente com o OpenAI, utilizando a API deles diretamente. Mas o LangChain, ele tem, primeiro que tem uma documentação e exemplos muito massa que você pode utilizar como referência. Então tem muitos casos de uso e tem muitas receitas prontas assim que você pode simplesmente copiar e colar e utilizar como start ali, né? Como começo do teu projeto, do que você está querendo fazer, né? E tem uma interface também low code que você pode utilizar para validar alguns prompts, entender um pouco de como é que você gostaria que se comportasse, fazer uns testes rápidos, né? Sem precisar codar nada, né? Então tem o Flowwise, que é a interface, é, uma interface gráfica, né? Para você interagir com o LangChain. E tem o próprio LangChain, que aí já seria mais a nível de código mesmo, né? E como na Thaler a gente utiliza mais JavaScript, TypeScript, né, Ruby, a gente terminou indo mais para um lado, a gente terminou utilizando o LangChain no formato, na versão de TypeScript. Porque a versão original, digamos assim, é em Python. E não é nada Uhum. novo, né? Porque assim, não é surpresa de que é em Python, porque a maior parte de todas as coisas que são AI geralmente são em Python. Mas a gente conseguiu já essa versão em TypeScript. Ela tá bem feitinha, tá rolando boa documentação. Eles fizeram ports muito bacanas. Então, tem basicamente tudo que tem no Python, quase tudo, não vou falar tudo porque eu não tenho certeza, mas quase tudo que a gente procurou, a gente conseguiu achar no TypeScript. E foi uma Uhum. coisa familiar, né? Então, foi uma linguagem familiar, um ambiente familiar, então a gente conseguiu utilizar ferramentas familiares para a gente também, como a Uhum. Vercel, né, que a gente utiliza bastante.
né? A gente conseguiu usar o React ali, conectando, né? E a gente não tem que pensar muito em quais ferramentas utilizar, porque a Vercel também e toda a galera que está trabalhando ali com o React e tal, parece que estão chegando alguns denominadores comuns ali, né? Uhum. De ferramentas para utilizar. E a gente termina usando bibliotecas muito que estão virando muito padrão, né? Então facilitou Sim. bastante isso. Eu me surpreendi, particularmente do universo LangChain, é um negócio bem grande, assim. A comunidade Sim, Python, com certeza tem mais coisas, mas, assim, a equivalência com ali o JavaScript tá bem legal, assim, dá para utilizar muita coisa. A gente teve um problema ali com relação... Problema não, né? Uma situação com relação a string, utilização de string. E aí a gente precisou abrir até uma thread ali no Discord da LangChain. E a galera super respondeu, assim, tiveram alguns replies. E enfim, a gente conseguiu sair com uma solução bem legal para o nosso problema. Então, assim, com certeza a parte de JavaScript está evoluindo. Tem muita coisa sendo nova, né? Sendo feita no LangChain direto no Python. Então, a galera do JavaScript acaba tendo que transcrever, né? Mas o universo em si é bem legal. Tem os links aí sim, na descrição, tudo, das duas documentações, duas introduções, e ali eles colocam, assim, quais são as bibliotecas, como eles separam, LangChain Community, LangChain Core, o que que é protocolo, o que que é biblioteca, enfim, é bem legal reservar um tempinho para dar uma olhada nisso. E ajudou bastante a gente aqui na Thaler aplicar sim. essa cadeia de conversas, entender como o LangChain conseguia nos ajudar, né? E fazendo uma breve introdução do que é o LangChain, ele é uma maneira de você construir é, tudo que todas as interações que você gostaria que acontecessem, né, colocar esses prompts e tudo mais, mas de uma maneira que é agnóstica ao modelo que você consulta. Então, por exemplo, existe o JGPT, existe o GPT 3.5 do OpenAI, existe o Llama, né? Existem vários, né? Existe o Cloud, então existem vários por ali, né? Que você poderia estar utilizando, modelos próprios, inclusive, que você Uhum. poderia utilizar, por exemplo, pesquisando no Hugging Face, que é tipo um GitHub de modelos, é, que você poderia fazer os teus próprios, né? E a maneira da gente trocar um modelo por outro ia ser uma coisa muito mais simples, né? De fazer. Então, a gente foi por um framework que não nos amarrasse ao OpenAI. E hoje, olhando em retrospectiva, eu acho que foi uma coisa, decisão acertada, porque a gente está começando a ver que o OpenAI tá virando uma AWS, tá virando aquela coisa meio cara, assim, sabe? Aquela coisa que a gente tem que começar a limitar, né? E tem que tomar Uhum. cuidado com a quantidade de tokens, e tem que começar a pensar em quantos usuários estão usando, e estão começando a pensar no histórico, né? Porque pensa que, assim, cada vez que a pessoa interage, a gente tem que mandar um histórico, o histórico da conversa junto. Então, se a pessoa falou 100 coisas, né? Tipo assim, teve 100 interações, a gente tá falando de 200 mensagens. Se estamos falando de 200 mensagens, a gente está falando de quanto texto? Um monte de texto. E aí tem que calcular quanto que esse texto vale em tokens, e esses tokens vão ser cobrados. Quando você quer ver, você já gastou $50, rapidão, você já gastou $20, né? Então, a Sim. gente teve esse desafio, né, de limitar a quantidade de mensagens, a quantidade de tokens, e tudo isso de uma maneira que não ficasse muito, tipo, acabaram os tokens, acabou, encerrou a conversa, sabe? Tipo, tinha que ter uma coisa, uma Sim. continuação, assim, da conversa, né? Que Uma é coisa uma mais pessoa, humana. né? É, O psicólogo, você não vou falar se seu tempo acabou, tchau, no meio da conversa, né? Então, inclusive rolou, tá? Comigo. A gente tava testando e eu pedi pra ela listar, tipo, muita coisa do acervo e acabaram os tokens e ficou, tipo, cortado a frase, sabe? Então, e temos e não tinha o também, sabe? Ficou cortado. E isso. aí, Essa foi uma questão, tem uma limitação lá no modelo do OpenAI que a gente utilizou, que são tokens por minuto, request por minuto. E a gente acabou estourando essa request por minuto, então ficou cortada a resposta.
E aí na palavra seguinte, que era minha, né? Como é um diálogo, então uma vez a Yai fala, depois sou é a minha vez. Então na minha vez eu perguntei, por que parou? E aí ela respondeu, me desculpas, eu me empolguei, eu tava falando do acervo e acabei falando demais, então me interrompi comigo mesmo, sabe? Foi até o Felipe que rolou isso aí com ele, É, que é desenvolvedor aqui na Target também. Então foi bem engraçado, porque a gente começou a perceber, putz, esses tokens não são tão difíceis de se atingir, né? A gente olha lá, pô, um limite gigantesco. esses É limites, né? 5 mil requests por minuto e milhões de É. tokens. A gente atingiu ali os US$ 20 rapidinho, sabe? Então, Aí vem toda uma questão de otimização, né? Que aí, tipo, beleza, uma vez que você tem um resultado interessante, aí começa, parece que começou uma nova etapa, assim, dentro do projeto, que é, beleza, como é que a gente otimiza agora isso aqui para é, gastar menos tokens, né? E ao mesmo tempo a gente não perder aquele diálogo mais fluido que a gente estava vendo, com a personalidade, com acesso a esse acervo de conhecimento e tudo mais, né? Então, é um trade-off, né? Aí você entra naquela coisa de trade-off. Alguma coisa vai ter que sair, ou alguma coisa você vai ter que melhorar, ou otimizar. Tem várias técnicas, né? A gente até total. testou uma, né? Que é o RAG, né? É o RAG, que é o Retrieve Augmented Generation. E é uma maneira da gente inserir um contexto de maneira dinâmica no meio da conversa para que esteja disponível para o AI te responder. Então, a gente tem um prompt que diz, baseado nesse contexto que, desculpa, responde a pergunta, né, do usuário utilizando o contexto a seguir. E aí tem um contexto. E esse contexto, ele não pode ser, sei lá, o Wikipedia inteiro ou alguma coisa. Tem que ser uma porção de texto que seja relevante para a conversa, para responder a pergunta da pessoa, né? Então, ou para continuar a conversa, enfim, né? Então, esse foi um desafio muito grande para a gente. A gente não conseguiu ainda dominar né, Uhum, essa técnica, mas já nos introduziu a um mundo de coisas como bancos de dados vetoriais, né, os vector DBs, que uhum. isso foi uma coisa muito nova para a gente também, né? E Sim, isso nos abriu a cabeça para várias coisas, como, por exemplo, os embeddings, né? Like, tipo, o que são essas coisas, né? mui- muita coisa. Estamos falando de vetores agora? O que é isso? É isso. A gente tava conseguindo resultados legais e de repente, pô, quais são os cavezinhos próximos desse vetor? O quê? Peraí, é uma mensagem que isso aqui é um vetor? Como assim? Dimensões? Então, remeteu bastante às aulas de geometria analítica lá que tinha na faculdade. Pô, isso aqui vai ter que me servir para alguma coisa. E acabou servindo. Como você falou, não dominamos ainda, mas isso é um universo bem legal e acho que é para onde a gente pretende caminhar aí nos próximos meses aí de Sim. estudo, semanas de estudo. Eu acho que o RAG aí é uma técnica bem interessante. E eu queria, assim, talvez a gente falasse um pouquinho sobre por que que a gente partiu para essa linha, já que Uhum. uma limitação era a questão dos tokens, então, o que que é a ideia? A gente não poderia mandar todo o acervo como histórico, né? A gente percebeu que isso estava estourando muito rápido, É. os limites do modelo do OpenAI, né? Então, com isso, a gente partiu por RAG e utilizamos até o Pinecone como vector DB para a gente fazer esses testes. Conseguimos, assim, resultados legais, mas ainda não era tão direcionado, tão bem contextualizado e respostas tão satisfatórias quanto a gente estava tendo quando estava mandando todo É. o acervo e populando Exato. todo o prompt, né? Porque tem todo um processo para gerar, para popular esse banco de dados, né? Então, a primeira coisa é que a gente precisa ter informação, né? Muitas vezes desestruturada, certo? Ou estruturada. Pode ser um monte de texto, pode ser um JSON, pode ser um banco de dados, pode ser um CSV, né? Então, como é que tu transforma esse CSV cheio de palavras e coisas e tal em vetores onde eles estão conectados por proximidade e tudo mais para poder saber qual texto trazer para o contexto
que é necessário para o AI utilizar para te dar uma resposta, né? Então, um processo se pega esse documento, se faz um split, ou seja, se divide todos aqueles textos em chunks, em pedacinhos de texto, né? E se manda para uma API de embeds. Esses embeds é um processo, né, que vai pegar essas palavras, né, esses conceitos, tudo que tem ali, né, e vai transformar em uma matriz de vetores, certo? Então, uma palavra ela pode se transformar em um array de 0, 1, 50, 30, 0, 02, enfim, são vários números, né? Então, esses números decimais, né, se termina transformando em vetores, né? Então, depois que é transformado todos esses chunks, né, de texto em vetores, isso depois persistido dentro desse banco de dados específico, que é esse VectorDB, que tem vários, o Pinecone é um deles que a gente termina usando bastante, que é bem conhecido, né? Mas tem vários outros, tem locais, você pode utilizar e hospedar, enfim, tu pode usar até o PostgreSQL, tem até uma maneira de você utilizar o PostgreSQL, né, diretamente, enfim, tem várias, hoje em dia tá explodindo, todo mundo tem VectorDB agora, né? Então, é uma coisa que, tipo assim, quem não tiver tá por fora, né? Então, tá todo mundo utilizando. E funciona muito bem, realmente. Ele traz resultados muito interessantes. O problema é, aquele resultado vai ser realmente útil para responder para o usuário? E essa é a questão. Como é que você, digamos assim, ajusta essa utilização dessa informação, né, que volta, que não é todo o acervo, né, alguns pedaços, né, e eles precisam fazer sentido, né, e o principal que é o que pesquisar, né, como é que tu diz para o banco, porque é um banco de dados, então você tem que fazer uma query, né, como é que tu faz uma query com um banco de dados vetoriais? Tu tem que passar vetores, então quais vetores você vai passar, né, então esse foi um dos pontos, eu acho, né, que a gente ainda precisa entender melhor quais são as técnicas que tem ali, né, para a gente poder ter uns resultados mais satisfatórios. Porque, matematicamente falando, né, a gente tem muitas variáveis, cara. Eita, chamou matemática. Acabou a intenção de tudo. Uma delas é a própria dimensão, né, do vetor. A gente tá falando, beleza, pensar em um vetor 2D é simples, é mais fácil. Um vetor 3D já confunde um pouquinho a cabeça, mas ainda é palpável. Agora a gente tava falando de vetor com 52 dimensões. E outra, talvez a gente brincar com essas dimensões teria resultados melhores? Segunda pergunta, quantos vizinhos próximos a gente teria que trazer para dizer que esse contexto é legal? E acho que seria legal até tu trazer o exemplo que tu me mostrou lá, da receita, do fluxo da cadeia de receita que você montou, onde essa ideia de RAG, ela funcionou bem legal, em que você conseguia montar essa cadeia, buscar só informações interessantes para aquele contexto, para a receita. Conta um pouquinho para nós, Sebas, acho que vai ser legal para esse papo aí de RAG, então, modelo. Massa. Então, uma das coisas que a gente tem pesquisado desde então é o que a gente precisa fazer antes para saber o que pesquisar dentro do VectorDB, né? Porque às vezes você não recebe uma pergunta exata, né, do cliente, do usuário, e você simplesmente pega essa pergunta, transforma em vetor e manda para o VectorDB. O VectorDB te traz, né, o resultado de textos parecidos com aquilo, né, tipo relacionados, contextualizados e tal, né? Às vezes você precisa fazer realmente umas pesquisas mais inteligentes, né, como se você precisasse fazer um processo antes, né, onde você olhasse para a conversa, olhasse para a pergunta, entendesse o contexto e falasse assim, que perguntas eu precisaria elaborar para realmente trazer a informação que eu preciso para responder para o usuário. Então, tem algumas técnicas, uma delas chama Step Back Prompting, que é justamente como você pegasse a interação que está acontecendo ou a pergunta que está vindo do usuário e você mandasse essa pergunta que está vindo para o usuário e o histórico da conversa e mandasse para o AI com um objetivo específico, que é
elabore uma pergunta para a gente procurar informações sobre, para poder responder essa pergunta aqui, né? Então, em vez de você ter só uma consulta para o AI, agora você vai ter duas. Você vai ter uma antes, que vai elaborar as perguntas que vão ser úteis para fazer a query no VectorDB. Então, imagina que você poderia ter uma cadeia, né, mais extensa ou mais avançada, né? Ou várias perguntas, às vezes. Você poderia falar assim, cara, eu queria 10 perguntas né, para a gente fazer a pesquisa aqui, e você poderia passar por um processo de refinamento até chegar naquele contexto que realmente vai ser útil para continuar a conversa. Então, Isso é muito poderoso, né? Muito, cara. Porque aí você começa a pensar em, tipo, pipes, né? Tipo, cadeias realmente de processos de AI que vão refinando e vão fazendo as coisas, vão refinando essas informações até chegar num resultado final que você que não é simplesmente um resultado direto do AI, né? É uma coisa que passou por um refinamento, passou por uma instrução, passou por um processamento. Então, acho que esse tipo de técnicas, assim, essa transformação dessas queries com AI antes de enviar para esses vector DB, acho que vai ser uma das coisas que a gente vai mergulhar mais aí. Com certeza. Pra gente teve, até só para finalizar esse assunto, um exemplo assim, né, de chat que rolou. A gente tava colocando direto a mensagem sem esse pré-processamento que você falou, né? E acho que isso não trouxe resultados tão satisfatórios também porque, de fato, faltou direcionar, né? Eu quero o contexto disso aqui. E, por exemplo, a gente perguntava sobre, vamos supor, um determinado autor. E a pergunta da pessoa não é qual é tal autor. Basicamente, então, eu tô bem, e hoje o meu dia tá de tal jeito, estou feliz, mas eu queria saber mais sobre tal autor. E, de alguma maneira, o VectorDB entendia que talvez esse começo da resposta, não somente o nome do autor, o vetor, vamos supor, a resposta mais similar, o contexto mais similar, não tinha nada a ver com esse autor. Então a gente falou, cara, esse VectorDB não funciona, isso aí é tudo mentira o que a gente leu. Mas, na verdade, o que a gente estava submetendo, como a gente estava perguntando, o nosso vetor principal, né, a nossa pergunta principal, ela estava, de certa forma, errada. A gente não preparou ela para que ela se encaixasse no nosso modelo ali do banco de dados, para que ela ficasse próxima, de fato, da resposta do autor que eu quero, né? Então, isso aí, com certeza, falando assim de futuro até, eu acho que é um campo aí para a gente estar pesquisando aqui dentro e conversar mais sobre Com isso, certeza. aprender sobre isso, né? Tem outras coisas que a gente também testou, que é o fine tuning, né? É o próximo, digamos assim, é a próxima tentativa que a gente teve, né? De tipo, beleza, como é que a gente faz? E aí a gente teve umas descobertas ali, né? A gente tinha uma impressão de que o fine tuning era uma maneira da gente já meio que fazer um upload de toda a informação que a gente queria que ele soubesse, e não é nada a ver com isso. Nada. Cara, o fine tuning para mim foi a grande decepção, vamos supor aí, do projeto. Tô sendo sarcástico, mas nesse sentido de descoberta, porque quando a gente viu que essa recuperação do banco de vetores não estava legal, mas os prompts estavam tipo gigantescos e precisava consultar o acervo sem perder a roleplay. Surgiu o fine tuning como ideia de solução, vai resolver todo o problema. Você manda todos os exemplos e diálogo para lá, treina. Dizer para a galera o que é o fine tuning, né? Fine tuning é a ideia de você melhorar a maneira como o AI, o bot, se comporta, né? Então, fazendo de fato, como o nome fala, um tuning, melhorando ali essa resposta. De que maneira? Como que isso se comporta? Fazendo treinamento, né? Então, você submete ali uma base de treinamento, em que você diz, por exemplo, que determinada resposta, pergunta tem que ter determinada resposta, e submete tipo, muitos dados de maneira repetitiva. Inclusive, falando do OpenAI, ele acaba cobrando por tamanho de arquivo, e também por utilização de tokens nesses arquivos, né?
E com base nisso, você submete uma outra base de teste que diz assim, opa, para você testar se você está caminhando para um, um conjunto de respostas que está acertando, né? Basicamente submete perguntas que você já sabe que a resposta está certa ou errada, ou mais próxima daquilo que você quer, e depois testa para ver se aquilo está caminhando para o caminho legal e o próprio modelo vai se ajustando, né? Então, pô, se eu não estou caminhando, até ele mostra um gráficozinho lá falando do OpenAI que a gente usou, mostra um gráfico do Isso. tipo, você foi errando, de repente foi conseguindo acertar e chega num número legal, beleza, é isso, e ficou o teu modelo de fine tuning, né? E E ele a fica grande validando sacada, sozinho, né? Ele fica isso, ele treinando valida sozinho sozinho. ali em background. Exato. Surgiu para nós como a solução do nosso problema, porque como a gente conseguiria treiná-lo na nossa cabeça, né, do time, a gente falou, cara, todo o acervo pode estar lá. Então a gente se livra dessa necessidade de enviar o histórico, a roleplay e o acervo, e acaba, tipo, tirando metade da necessidade de utilização de tokens para o modelo de fine tuning, o que vai ser sensacional, né? E aí que a gente quebrou a cara, né? Isso foi bem engraçado, porque estudando e entendendo, a gente descobriu que, na verdade, o fine tuning, a ideia dele é que ele seja mais para treinar comportamento, maneira de responder, e não, de fato, Isso. conhecimento acervo, né? E É, a o que gente até você, teve. que você termina ajudando mais, acho que é mais a questão de padrão, né? Tipo, você ajuda a ele identificar um certo padrão. Sim, Tipo, ele consegue não pegar exatamente a informação e guardar essa informação, mas ele consegue ficar mais tunado para aquela detecção daquele tipo de padrão, daquele tipo de formato, por exemplo, né? Então, por ele exemplo, tá se mais você fala assim, polido, cara, né? exato, fica mais polido, então e ele fica mais, tipo enviesado mesmo, né? Então ele fica mais enviesado para aquele tipo de padrão de resposta, né? Então, por exemplo, se a gente gostasse que ele quisesse que ele falasse com um tom agressivo, por exemplo, ou com um tom de felicidade o tempo todo, de super eufórico, né? A gente teria que subir um monte de exemplos dele sempre respondendo super eufórico. E aí isso serviria como uma maneira de detectar padrão para que sempre as respostas sejam mais ou menos eufóricas. Mas se a gente falasse, perguntasse alguma coisa, de alguma informação, como por exemplo, qual é a idade da pessoa, ou qual que é o nome daquele, né, daquela, alguma informação que esteja naqueles exemplos, ele não vai guardar, né? Então, se a gente falasse assim, existe o produto tal com o nome tal, ou existe a arte com o nome tal, existe o autor com o nome tal, que nasceu em tal data e tal, e depois você fez essa fine tuning e fizer algum tipo de pergunta sobre esses autores, ele não vai saber. Sim. Então ele não guarda. Eu testei, eu enviei uma base assim de umas 500 perguntas e respostas, exatamente assim, mudando só um pouquinho da pergunta, tipo, quem é você, ou qual é o seu nome, e sempre respondendo algo similar, como se fosse o Homem-Aranha. Então, eu submeti essa base lá, a gente submeteu, e depois perguntou, pô, vai dar certo, se eu perguntar quem é você, ele vai falar que é o Homem-Aranha. E ele falou, cara, eu sou o AI. Ué, como assim? Não captou? Pô, eu tô falando, já dei o exemplo aqui pra você 500 vezes. E uma base de treinamento pra você saber se tá certo ou não. E aí a gente constatou isso. Ah, cara, ó, a ideia, e vendo outros exemplos, né? Um outro exemplo bem legal que a gente achou na internet, tutorial, de um cara tentando simular o comportamento do burro do Shrek, que ele mistura meio que um inglês com espanhol e tal, nas saudações, acaba falando alguma palavra ou outra no meio ali, um espanhol, né? Então, e como que foi treinado nesse sentido, né? Ao invés de ser falado, como eu testei, quem é você e respondendo a resposta correta, tipo, você é o Homem-Aranha, não. As perguntas eram em português, ou vamos supor, em inglês, e a resposta era um portunhol, vamos supor, sabe? Já simulando o comportamento do burro, né? Então, se a pergunta era português, ele respondia em portunhol. E isso, vários exemplos submetidos para treinamento e depois teste, né? E depois que a pessoa pergunta, Isso. né? Depois do modelo treinado, tunado, né? Isso daí sim submetido uma pergunta, aí ele vai lá e responde com o portunhol bem certinho. Olá, amigo, e tal. Bem interessante, né?
Então essa foi uma constatação bem interessante do fine tuning como comportamento. E até, Sebas, que talvez se a gente tivesse partido para usar o fine tuning na roleplay, ao invés do É, acervo, talvez a gente teria um resultado melhor, né? Não sei o que você acha. sim, com certeza. Eu acho que foi uma das descobertas, né? Mas, enfim, a gente teve que andar com o projeto tá entregue, tá funcionando. Só que a gente não conseguiu, digamos assim, utilizar o fine tuning do jeito que a gente depois aprendeu as lições, né? Então a gente já partiu para alguma coisa que funcionasse e tudo mais. E estamos chegando no final, falamos sobre bastante coisa de AI, burro do Shrek, vetores, Matemática. matematicamente, matemática e determinístico e tudo mais. E a gente falou de muita coisa. Falamos sobre ferramentas e toda a nossa experiência. E agora vem o momento de falar um pouco do que é, né, da nossa visão do futuro ali, do que a gente acha, né? Que seria o futuro, né? E aí, eu vou dar a minha opinião já, eu vou começar. Eu acho que a gente vai ter assistentes, né, pessoais, talvez, que sejam, ou assistentes que estejam ali trabalhando junto com a gente, como se fosse mais outra pessoa, que você não conseguisse diferenciar muito de que é um robô do outro lado. E você conseguisse ter, digamos assim, não só respostas, onde você faz uma pergunta e obtém uma resposta, mas uma proatividade, né, desse AI ali, né, atuando junto. Então eu imagino ele como, aos poucos, se incorporando como parte do time, talvez ali no nosso dia a dia ali de trabalho, ajudando e auxiliando em coisas que às vezes são repetitivas, como algumas perguntas, né? Por exemplo, a gente trabalha muito com Discovery, com projetos, né, com produtos digitais, e a gente fica ali desenvolvendo, então a gente tem muita interação com o cliente, entendendo quais são as necessidades, né, desses usuários e tudo mais. E muitas vezes surgem dúvidas sobre qual o propósito, né, da funcionalidade que eu estou desenvolvendo aqui, né, ou algumas perguntas, algumas nuances específicas, né, alguns detalhes e tudo mais. E essas perguntas poderiam vir, né, já de um AI, né? Então a gente poderia talvez ir acumulando contextos e contexto, né? Bastante contexto do projeto com o passar do tempo. Eu acho que isso poderia ser fantástico, assim, da gente ter um assistente que realmente guarda todos esses aprendizados que a gente teve junto com o cliente, né, de todo o Uhum. projeto e guardando essas perguntas e respostas muitas vezes que acontecem, né, que às vezes se tornam, né, repetitivas, tipo, onde está tal coisa, ou, Sim. né, o que quer dizer, sei lá, esse conceito aqui, né, o que quer dizer esse conceito aqui, né, aí, né, a gente poderia ter, tipo, né, trazendo um pouco do DDD e tal, uma linguagem ubíqua ali já, tipo, se montando sozinha, né, só de ficar interagindo ali e ele poderia estar ajudando a definir. Enfim, então eu vejo bastante, assim, futuro próximo, assim, né? Eu vejo atuando junto com a gente, assim, mas com uma personalidade, sabe? Não aquela coisa de, tipo, faça a sua pergunta e tá aqui a resposta, sabe? Tipo, uma coisa extensa, assim. Mas sim de uma coisa mais personalizada mesmo, com características, com personalidade, né? E tudo mais. Pensar nisso aí é talvez tirar o emprego aí das pessoas que usam bastante o Notion, documentação, a própria questão de Tirar emprego. pesquisa. Então, é perigoso, perigoso. Eu tô brincando, mas é bem interessante porque isso abre um leque, né? A gente entendendo esses conceitos aí de recuperação de dados específicos para trazer contexto, cara, isso aí como a gente tinha falado, é um poder assim bem forte assim, né, na realidade e como você falou, concordo com você plenamente, que tá aí, já tá aí, né? Não é uma coisa que vai surgir daqui a pouco, isso já tá rolando, isso já existe, então É, acho que caminhamos cada vez para que isso seja mais utilizado, né? Uma outra coisa que eu acho que é futuro aí pra gente falar mais sobre isso, sabe? Porque, assim, entendendo aqui agora, ou melhor, puxando esse projeto junto com o time, eu acho que eu senti bastante ausência da galera, assim, nas comunidades mesmo. Como eu falei, me surpreendeu a comunidade do LinkedIn, por exemplo, que é bem grande,
Eu acho que a gente tem muito mais aqui, falando de Brasil mesmo, para crescer nesse sentido, para conversar sobre isso, falar sobre essas técnicas, entender, criticar, enfim, conversar mesmo sobre essas técnicas, problemas, porque para a gente foi muita coisa nova, assim. Tirando as ferramentas, que são coisas que já estão mais fundamentadas, tem bastante discussão, a ideia, as dores, aqui, os desafios do projeto foram É. coisas que. Como combinar as técnicas, né? Tipo, Isso. como combinar essa técnica com essa outra, né? Quais são os problemas dessas técnicas e tudo Exato. mais, né? Talvez se a gente tivesse uma resposta simples, assim, ou tido discussões nesse sentido, visto discussões nesse sentido, fine tuning é mais para esse sentido, ou e RAG serve para resolver esse problema. Tokens não são uma coisa muito difícil de você atingir, coisa que a gente falou no É, episódio, né? Talvez eu acho que a gente teria conseguido aí, talvez combinar todas essas técnicas da maneira correta e ter aí resultados melhores ainda, né? Como você falou, foram super legal. O projeto tá entregue, já tá em produção e acho que o futuro nos reserva novos projetos nesse sentido também. muito massa. Então, galera, queria agradecer vocês que escutaram até aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo interesse, né, por esse assunto, que a gente é o nosso novo queridinho, digamos assim. A gente está muito curioso sobre esse assunto. A gente já está navegando, testando coisas e entregando produtos com isso, né, com inteligência artificial. E lembrar vocês que a gente tem o nosso blog, né, o blog.thaler.net.br. A gente tem um monte de conteúdo lá, dá uma passadinha. Tem conteúdo de gestão, tem conteúdo tem conteúdo de várias coisas. E temos o Spotify, né, onde a gente tem os nossos podcasts, a gente tem o nosso YouTube, que tem vários meetups gravados também de várias coisas, vários assuntos que a gente mencionou agora, como o Eventstorm, DDD, gestão, o fluxo unificado, a gente tem Dynamicflow, a gente tem um monte de coisa. Então, dá uma passada por lá e aguardamos para o próximo podcast, para ver qual vai ser o próximo assunto. Valeu, galera. Obrigado aí todo mundo que participou do episódio. Só reforçar o que o Sebas falou, seguir nas redes sociais aí, o LinkedIn também da Thaler tá sempre postando novas coisas aí para todo mundo ficar antenado. E, por favor, comentem, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, acho que é um assunto do momento. Então, dê sua opinião aí, como está sendo a utilização de AI na tua empresa ou no teu contexto, se já viu isso, ou se é uma coisa muito nova. Enfim, deixa esse feedback aí pra gente, vai ser bem legal trocar essa ideia. Beleza? Valeu, Sebas, obrigado. Valeu, galera. Falou, gente. Valeu, até mais. Uhul. Thalercast.